Quanta luz neste ambiente. Boa noite a todos. A paz do Mestre Jesus esteja conosco nessa noite. Para que nós possamos aqui um pouco partilhar desse banquete espiritual, né? Vamos conversar aqui um pouco, estudar um pouco, meditar um pouco, esquecer as nossas preocupações, sintonizarmos naquele que realmente pode nos amparar nessa jornada que nós, os espíritas, já entendemos como apenas uma passagem. Eu trouxe alguma reflexão nessa noite de hoje, exatamente contida no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Eu costumo falar, em termos de palestra, abordando os capítulos do Evangelho. Em cada oportunidade eu procuro falar de cada capítulo, porque os assuntos todos são maravilhosos, todos são profundos. E essa conversação que eu tento passar aos encarnados e desencarnados são exatamente reflexões específicas dos ensinamentos trazidos em cada capítulo. Esse capítulo 13, ele nos fala exatamente das pilastras, ou uma das principais pilastras do Espiritismo cristão, que é exatamente o cerne de toda reflexão espírita, que é a caridade. Aqui, Kardec faz uma abordagem do que seja a caridade em seu aspecto material e seu aspecto moral. Nos traz profundas reflexões a respeito dessa condição única para a nossa salvação, para o nosso progresso espiritual, para a nossa entrada no mundo espiritual como espíritos felizes, como o elixir da boa vida, a nos ensejar nas lutas do dia a dia o conforto necessário aos nossos espíritos. Porque quando nós falamos em caridade, nós automaticamente, seja porque mergulhados na carne, seja porque dentro de todo um contexto materialista em que vivemos, de um sistema capitalista em que vivemos, de uma ordem contida em uma economia onde uma parte de pessoas detém a maioria da renda, nós pensamos exatamente naquela caridade material que nós vemos a todos os instantes, não condenável, pelo contrário, haja vista a massa de pessoas despossuídas dos bens materiais. Nós pensamos exatamente na caridade material.
E aqui Kardec nos diz que é importante. Não se deve desdenhar, porque os corpos famintos não encontram condições de reflexão se a barriga dói. O corpo gélido, nesses tempos de frio, ou debaixo das maquises das ruas, não encontram condições de pensar se não tiverem agasalhados. A família que é privada da condição material encontra nessa privação os fantasmas do desespero, do choro, de tudo aquilo que causa medo. No entanto, o codificador nos traz a refletirmos muito mais além. Ele diz que essa caridade material é necessária. Por isso as associações de várias denominações religiosas, entre quais as espíritas, através de campanhas como a Alta de Souza e tantas outras, que arrecadam alimentos, vestuário, necessários a chamar esses irmãos a aglomerar e sentar, parar para pensar nas questões maiores da vida, a refletir exatamente os postulados do Evangelho. Então é importante, sem dúvida, aqui ele distingue bem a questão da caridade material, importantíssimo. No entanto, meus irmãos, esse capítulo nos adverte para o que realmente tem importância, que é a caridade moral. Porque a caridade material, esta é fácil, diz o codificador. Quantos de nós podem dar do excedente? Jesus, em certa feita no templo, observando as questões das doações e do dízimo, nos ensina perfeitamente e aí nos dá a reflexão sobre a caridade moral, quando aquela viúva, que é aquela passagem que todos nós conhecemos, mas aquela viúva lança aquelas parcas moedinhas em oferta no templo, enquanto que os fariseus haviam doado vasta soma. E Jesus nos diz: aquela viúva é quem efetivamente deu mais. Por quê? E aí não devemos distorcer as questões da caridade como dar para nos privarmos. Porque essa é uma questão de refletir. Caridade também para com nós mesmos. Mas Jesus quis exemplificar que aquela viúva dava, não para privar-se, mas ela dava efetivamente dentro da lei aquilo que ela tinha. Ele nos traz a reflexão de nós darmos aquilo que nós somos. Essa caridade, a simbologia da doação da viúva pobre, nos faz refletir naquilo que nós verdadeiramente devemos doar. Qual seja a caridade moral. Por quê? A caridade moral, ao contrário da caridade material, é a mais difícil. Mas em que consiste essa caridade moral? O que seria essa caridade moral? O Evangelho nos traz inúmeros exemplos
A caridade moral é o caminho que nós, os espíritos, encarnados e desencarnados, temos para a busca da nossa felicidade. É a prática em sua essência da lei de amor. É o resumo de toda a codificação e dos profetas, como Jesus diz: amai-vos uns aos outros. É esse que é o passaporte, é essa que é a caridade moral. Então, aonde que reside essa caridade? Ela reside em termos paciência diante das adversidades. Ela reside em sabermos calarmos diante das ofensas. Olha só. Nós temos que dobrar, educar o espírito para negar o nosso instinto. Ah, mas eu fui ofendido. Mas eu pergunto, de onde parte a maioria das ofensas? Se não dos nossos entes queridos, se não do nosso convívio mais íntimo. Porque a dor que fere e que nos incomoda é proporcional à importância que nós ligamos àquela pessoa. Porque se um estranho te ofende, esse nada significa. Mas se um filho te ofende, se o marido te ofende, se a mulher te ofende, aí dói. Então, calar diante das ofensas é uma caridade. Ter paciência com aquele filho problemático é uma caridade. Ah, mas você passa a mão na cabeça. Não, peraí. Não é questão de passar a mão na cabeça, é questão de ter paciência para poder restaurá-lo ao caminho dela. Que esses espíritos que vêm em nosso seio familiar são os nossos credores. São espíritos comprometidos que dentro dessa lei de amor, eles vêm nos cobrar, eles vêm resgatar os débitos do passado. E através do Espiritismo, graças seja a Deus, a espiritualidade de Kardec, nós podemos ter o alcance desses ensinamentos, nos portar de uma forma diferente diante das adversidades. Então, a paciência é fundamental na caridade moral. Mas aí não entra só a questão da paciência, entra outras questões que com a paciência deve se caminhar, ou perdão. E aí é um campo vasto. Porque imaginemos o seguinte: como nós somos credores e devedores dentro do mesmo núcleo familiar, em busca de perdoar e de sermos perdoados, de dívidas anteriores, como é que nós vamos somar mais dívidas para nós? O perdão, ele precisa estar a todo instante na nossa vida. Ah, mas perdoar é difícil. Porque nós não conseguimos educar os nossos espíritos. Porque Jesus disse que para o exercício de perdão existe uma série de elementos ou de condutas que nós podemos adotar. Entre elas, a questão da paciência e a questão de quê? Da oração. Quantos de nós, diante de uma ofensa, silencia? E quantos de nós, diante de uma ofensa, silencia e ora? Jesus diz: orai pelos vossos inimigos.
orai pelos vossos inimigos. Mas nós não estamos orando nem pelos amigos. Nós não estamos orando nem pelas pessoas de casa. Nós, os espíritos, temos uma gama de informações para podermos trilharmos o caminho existencial com segurança. Além de todas as referências à questão da oração. Quantas vezes nós ouvimos a questão de se praticar o Evangelho? Os nossos filhos crescem sem ter esse contato com o Evangelho. Nós não conseguimos tirar 15 minutos dos nossos dias para nós podermos dedicar esse momento a Jesus e potencializar, higienizar, proteger, amparar os nossos lares. Vou repetir de novo: potencializar a ajuda que nós recebemos aqui. Nós chegamos em casa, aqueles que se esquecem, vamos dizer assim, do que foi dito, não faz oração individual, sequer oração em família, através do culto do Evangelho. Mas não vamos perder o foco. O culto do Evangelho no lar também é uma caridade. Mas para quem essa caridade? Para todos nós, encarnados e desencarnados. As obras de várias obras, mas eu vou dizer algumas, as referentes a André Luiz, no livro dos Mensageiros, ele faz uma incursão num lar onde existe uma pessoa, uma senhora viúva com, se eu não me engano, 2 ou 3 filhos. Um dos filhos dela, o mais novo, era um espírito mais, vamos dizer, atrasado. Quando André chega com os mentores no lar, eles verificam que aquele espírito, ele, apesar de ser criança, mas ele é coberto por uma obscuridade, por uma névoa, enquanto que os outros filhos têm aquela luz meridiana e tal, e a mãe, que é a mentora do lar espiritual da casa, ela tem ali uma luz radiante e a prática do Evangelho no lar. Veja bem, são vários exemplos, só estou citando esse desse livro, Os Mensageiros. Então eles chegam ali e aquele espírito daquela criança é rebelde. Então aquele espírito, ele acordou aquele lar, ele veio àquele lar para aprender os ensinamentos de Jesus. E eu digo, se nós praticarmos o culto do Evangelho no lar, esses espíritos rebeldes, nossos credores em sua maioria, porque a gente pensa que a gente é que é credor. Ah, mas eu sou credor. Filho dá trabalho demais, não. Você não sabe lá atrás. A maioria das vezes, nós que somos dado o privilégio da paternidade e da maternidade responsável, nós é que somos devedores. Ah, meu filho é rebelde. Nós é que somos devedores. Porque a tutela da educação, da direção, nos foi dada para nós exercermos o perdão, a tolerância e todas as outras virtudes. Então a caridade moral é tudo isso. Nós poderíamos falar a noite toda dessa questão da caridade. Mas esses são pontos importantes para nós refletirmos. Vamos refletir nessa questão do perdão como uma necessidade à nossa evolução. Vamos meditar na questão da paciência,
para que nós nos tornemos melhores. Nós temos visto tanta violência na nossa sociedade, tantos crimes por motivo fútil, discussão de trânsito, dívidas pequenas, porque as pessoas às vezes não tiveram a oportunidade de serem educadas, de ter paciência, de saber perdoar, de ter tolerância. Nós temos, gente, eu sempre digo isso nas palestras. A pessoa fala assim, uma das guerras do século XX mais sangrenta foi a guerra do Vietnã. Teve 52 mil mortos em 6 ou 8 anos. Nós temos uma guerra do Vietnã por ano no Brasil. Por ano. São 52 mil mortes por ano no Brasil. Intolerância, paciência, tudo aquilo onde faltou a caridade moral dentro dos lares. Olha a nossa responsabilidade. Tem espírito que desencarna em várias situações, ele chega e manifesta no centro. Teve uma situação peculiar aqui que eu quero participar de vocês, para vocês. Falava eu exatamente dessa questão de trânsito, de intolerância, de paciência, de falta de educação, e o espírito falou, sentado aqui, falou assim: olha, minha mãe me pediu tanto para me vender essa moto, para mim não correr, para mim não teimar. E aí o que aconteceu? Essa história se confirmou uma semana depois com uma parente deles. Então a pessoa, olha só a responsabilidade, nós exercemos a caridade moral, pelo menos dentro do nosso lar. Diziam os antigos que se torce o pepino é de pequeno. Se nós não educarmos os nossos filhos dentro desse preceito que nós comungamos, nós estamos sujeitos a ter os piores de sabor. Então Kardec, quando nos chama a essa caridade moral, é em busca do equilíbrio, de uma existência corporal mais tranquila. Porque em outra parte do Evangelho ele diz que se a gente não fosse invejoso, a gente não precisava ter tanto desassossego. Se nós não fôssemos intolerantes, nós evitaríamos uma série de problemas. E por fim, eu queria dizer uma coisa importantíssima. Isso é muito importante. É muito importante. São aspectos da caridade moral. Gente, a prece é a maior, uma das pilastras da caridade moral. Tem gente que acha que nós já temos o privilégio de entender, e aqui ele explica bem nas obras kardecianas, inclusive aqui no Evangelho, que ele fala da eficácia da prece. Ele explica não só a importância, mas como se dá esse mecanismo da prece. Agora eu estou lendo um livro do José Herculano Pires, que é inclusive um dos tradutores aqui do Evangelho. Ele escreveu um livro que chama Educação para a Morte. É de uma profundidade para a gente entender o mecanismo da prece, que ele fala assim, que quando você eleva um pensamento em favor de uma pessoa,
ou encarnado ou desencarnado, essa pessoa, ela recebe no mesmo momento essa vibração. E ele vai mais além, ele fala, olha, o pensamento, e aí ele explica, inclusive, questões da ciência, identificando a energia espiritual das pessoas através da própria ciência, a irradiação da mente quando ela entra em prece. A ciência a parapsicologia já identificou a modificação da aura da pessoa, das energias que saem do corpo físico. A questão da prece é importantíssima. Seja em favor dos encarnados ou desencarnados. Nós temos que ter esse hábito de orarmos. Mas não é orar na hora de levantar, na hora de deitar. É nós andarmos em oração. Para nós praticarmos a caridade. Às vezes a gente para no sinal, às vezes não tem a moeda no bolso. Isso cada um julga. O Chico Xavier, eu até então pensava, hoje eu penso como Chico. Depois de estudar muito Chico, eu penso como Chico. Ele fala assim, não vou dar essa moeda não, porque vai fumar um crack, vai comprar não sei o quê, vai comprar droga, vai beber, antigamente era pinga, vai beber pinga, né? Ele ainda fala isso, ele fala, não, vai beber pinga. Você não sabe a necessidade daquele irmão. Você não sabe. Às vezes a barriga dele está roncando mesmo de fome. E às vezes aquele cidadão que está encarnado lá, às vezes foi nosso pai, nosso irmão, nossa mãe, nós não sabemos. Porque todos nós estamos entrelaçados. Então eu não dou dinheiro, isso é papel das entidades filantrópicas, das associações, nosso livro, né? É muito lindo. Eu pensava assim. Depois que eu li o Chico, li as reflexões dele, não estou dizendo para você enfiar a mão no bolso e dar dinheiro não. Mas se o seu coração se dispuser a fazer isso, você tiver, dê. Porque de repente está faltando só aquele R$1 para ele comprar uma marmita. Então, quero encerrar aqui. Nosso horário já está avançando. Mas eu quero contar uma história que eu sempre conto e eu acho interessante. Acho interessantíssima essa questão, é um exemplo do que seja oração na vida do cristão ou do espírita, especificamente. Conta o Divaldo Franco, que quando era jovem, passava por um local, por uma banca de jornal, e lê um noticiário do dia, dizendo que um pai de família havia saltado do trem nos trilhos porque estava desempregado, etc., e deixou uma prole enorme. Eu não sei se todos conhecem essa história, mas eu participo sempre porque eu acho interessante. E o Divaldo sentiu uma, a palavra certa sentiu uma extrema necessidade ou um compadecimento, se compadeceu. Acho bonita essa palavra, porque no Evangelho essa palavra é utilizada várias vezes, quando Jesus fala que a mulher toca na hora das suas vestes, Jesus se compadeceu. Eis que alguém me tocou, mestre, mas todos te tocam. Não, alguém me tocou e de mim saiu virtude. Então o Divaldo se compadeceu daquele pai de família. E por ele orava há 30 anos. Um dia, a Mansão do Caminho, né, que é a instituição que ele fundou, que cuida de mais de 4.000 crianças em horário integral de alimentação, etc., que é uma obra que ele tem, estava prestes a fechar. E o Divaldo desesperou. E começou a chorar. E eis que ele escuta uma voz ao fundo:
Mas por que você está chorando? Você diz, você não pode se dar esse luxo de chorar. Por que você está chorando? Você tem sido nosso baluarte, a mim e de tantos outros. E ele, como um médium dotado, né, de várias mediunidades, tem um médium vê. Tem médium que vê claramente, assim como nós estamos olhando. Ele se vira e não conhece aquela pessoa. Aí ele fala assim, quem é você? Aí o Espírito ri e fala para ele, você não me conhece, não se lembra de mim, mas ora por mim há 30 anos. Eu sou aquele pai de família que através das suas preces encontrei o resgate. Nos braços do suicídio pensava eu acabar com os meus sofrimentos. Ledo engano. Quanto sofrimento encontrei e ocasionei, e através das suas preces encontrei refrigério. Encontrei o alento necessário à busca do caminho e da luz. Então não se desespere, a sua obra é sustentada pela espiritualidade. São os nossos amigos espirituais. Os nossos amigos espirituais que nós oramos por desconhecido. A partir desse ensinamento, eu repasso essa preciosa informação. Às vezes você não tem o dinheiro, você viu o mendigo? Senhor, faz para esse irmão aquilo que eu não posso fazer, ou aquilo que ele precisa e merece. Assim você vai estar evocando forças espirituais em favor daquele irmão, às vezes para tirar ele das drogas, para poder ele fazer ele encontrar a família dele, porque às vezes ele largou a família dele e virou um andarilho. Nós temos tantos exemplos e tantas outras circunstâncias e situações. Mas não é só isso. Eu vou falar em outra palestra, que é a questão da matemática espiritual. Você vai se acercar de uma pleiade de espíritos, porque aquele mendigo, ele tem mãe, ele tem pai, ele não é filho de chocadeira não. E todos esses espíritos afetos a ele, porque como é pungente o coração de uma mãe, o filho pode ser um criminoso, mas ela não. Ela vai passar a te proteger, a te auxiliar, ao seu filho que está distante, ao seu parente que está distante, ao seu filho que sofreu um acidente, à sua pessoa querida que está na necessidade. Sabe por quê? Porque você se compadeceu dele em oração. Então essa é a caridade moral de Kardec. Que Jesus nos abençoe. Quanta luz